Falando de orçamento empresarial, a gente tem aí basicamente o orçamento operacional, é para que a loja possa funcionar, a gente basicamente ali é comprar e vender, né? Então é orçamento de compras, é toda essa estrutura. O orçamento de investimento e financiamento, se eu vou fazer uma abertura de um novo negócio, eu preciso de mencionar qual é o orçamento para investimento e de onde vem aquele recurso, né? Então, financiamento, seja ele próprio, seja ele de banco, então você precisa fazer essa análise. E aí, em seguida, daqui a pouco, vamos falar um pouco sobre as projeções das demonstrações contábeis para a equipe. Então, o orçamento operacional, tudo começa com venda. Só um pouquinho, Luiz, antes de você continuar, você pode até voltar o slide anterior para a gente. Pessoal, aqui a gente está vendo de forma prática tudo aquilo que está descritinho no seu livro, viu? Então, você já leu o livro anteriormente, você já viu a aula conceitual, a gente está trazendo de forma prática. Você conseguiu ver aqui, ó, de onde vem o planejamento, né? Primeiro, ele trouxe aqui para gente, ele trouxe para a gente a missão, a visão e os valores da empresa. A visão, a missão, o que é que a empresa é, o que é que ela faz, o que é que ela tem. Ele explicou pra gente. A visão, aonde a empresa quer chegar, quem quer ser a empresa, demonstrou ali pra gente. Com base na visão e na missão, tá tudo isso lá no seu livro, viu? Tudo isso lá descrito passo a passo, a gente tá trazendo de forma prática e como é que eles fazem, né? Com base na visão e na missão, traça a estratégia, faz análise de mercado, né? Faz análise ali, o SWOT, por exemplo, né? Que você tem os pontos fortes e os pontos fracos dentro da empresa, o que é que a empresa tem de bom, o que é que a empresa tem para melhorar, as oportunidades e as ameaças no mercado. Viu lá, ele deu um exemplo para a gente que ele foi abrir uma loja em uma cidade em que os concorrentes não vendiam uma certa quantidade de produtos. Tudo isso é análise, né? Análise de cenário. Então, o que é a empresa, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, a análise do mercado, a análise da empresa e a definição das estratégias, né? Ele mostrou aqui para a gente quais são as estratégias que a empresa adota para crescer, ou seja, para alcançar a sua visão, né? Onde é que eles querem chegar. Vocês estão vendo que isso tem tudo no livro de vocês? Acredito que sim, vocês já leram seu livro, com certeza, já viram a aula conceitual, com certeza, e tudo que está descrito lá no seu livro, ele está mostrando aqui de forma prática. A gente faz o planejamento, né? Identifica aquilo que é interessante para o negócio, aquilo que a gente acha que vai ser bom para o negócio. Só que a gente não pode simplesmente achar que vai ser bom, a gente tem que ver se realmente na prática aquilo vai ser bom. A partir do que foi planejado, você vai e faz o orçamento. O orçamento está vinculado ao planejamento. Eu não planejei isso, vamos abrir empresa, vamos criar tal setor, vamos fazer tal projeto, vamos fazer aquilo. Beleza, mas será que na prática isso vai trazer um retorno financeiro para a gente, que é o que importa, né? A empresa quer retorno financeiro, não quer só colocar as coisas para acontecerem e chegar lá e não dar lucro. Só que a gente não pode esperar para ver as coisas se vai dar certo fazendo. A gente tem que, antes de implementar em si, a gente faz o orçamento. Por isso que o planejamento de 2022, como ele falou, foi feito lá em 2021. Fez o planejamento e fez o orçamento, ou seja, quantificou o planejamento, viu em números como ficará esse planejamento. Legal. Quando eu quantifiquei esse planejamento, dá para botar em prática, tá ok. Esses resultados que o orçamento estão me mostrando, que ele vai falar um pouco mais à frente aqui, vão estar ok? Vai valer a pena para o negócio? Ele vai explicar isso aqui agora. Então, eu quero deixar bem claro aqui para vocês. A gente está te mostrando tudo que tem no seu livro de forma prática, Fez o planejamento, vamos quantificar o planejamento agora com o orçamento. O orçamento tem um orçamento operacional, orçamento de investimento e o orçamento de projeções financeiras, que ele começou a explicar aqui para a gente, que também está lá dentro do seu livro, viu? Orçamento de vendas, orçamento de produção, né? Está tudo dentro do seu livro. Todas as informações que a gente tem no livro, a gente está trazendo de forma prática. Professor, mas eu queria conceito. Vai na aula conceitual que está lá. Na prática aqui, vocês vão ver como acontece mesmo, né? Vocês estão tendo a oportunidade de ver como se dá na prática, não só na teoria. Na teoria tem no seu livro também, e aqui a gente está mostrando na prática uma hold que administra outras empresas, como é que ela faz na prática. Beleza? Então, Luiz, pode continuar. Desculpa aí a interrupção. Nada, é assim, sempre que precisar aí, pode, seja por alguma pergunta, alguma dúvida, ou até acrescentar algo aqui, pode ficar à vontade. Então, eu vou aproveitar aqui, vou trazer a pergunta, deixa eu achar aqui a pergunta da nossa amiga ali. Se a professora Janaína conseguir, põe na tela, por gentileza também, professora, que é a que eu falei que ia responder, a Angélica aqui, ó, a Angélica, ela pergunta o seguinte:
Opa, cadê a Angélica aqui? Para a formação do orçamento, qual é a forma correta de informar a verba, né? Eu acho que ela quer dizer o dinheiro. Por estimativa, por histórico ou por pré-cálculo? Acho que o Luiz pode explanar um pouquinho como é que eles fazem. À medida que você vai falando sobre o orçamento, Luiz, acho que você pode até responder isso aí, como vocês fazem. E se quiser, eu complemento aqui também, mas eu posso complementar depois para a gente. Então, fica à vontade, Luiz. No nosso caso, a gente tem aí 25 anos de mercado, né? Então a gente acaba tendo já um histórico de funcionamento, né? Um exemplo, qual é o melhor mês do ano, qual é o período que você tem um menor faturamento, qual é o período que você tem um maior faturamento. Com base nisso, quanto de comissão a gente vai pagar para cada equipe. Então a gente faz a projeção com base em dados históricos, porque a gente já tem uma referência de anos de trabalho. E quando a gente vai adicionar uma nova unidade, então você faz ali, com base nessa unidade, dependendo do número de metros quadrados que aquela empresa vai ter, dali a gente dimensiona quantos números de vendedores a gente precisa, quantos caixas, quantos atendentes para entrega de mercadorias, gerentes, subgerentes. Então a gente faz esse dimensionamento com base em fatos históricos para servir de referência. Daí, você ajusta ele com base no cenário econômico que está ali mais próximo da sua realidade. Então, por isso que a gente elabora um orçamento, uma visão de 5 anos e vai detalhando anualmente. Imagine se a gente fizesse um orçamento, o que vai ocorrer daqui a 5 anos, né? Vai virar um grande chute que você acaba não tendo previsão nenhuma de 5 anos. Então, a gente tem uma visão de 5 anos e detalha aquilo ali a cada ano, porque você vai calibrando, né? O cenário ele já está próximo da realidade ali e a cada 3 meses a gente vai poder ajustar o nosso orçamento. Então, mensalmente eu vou entregar demonstrações, avaliar as variações e com passar ali a cada trimestre, porque a gente é lucro real trimestral, então a gente vai fazendo as correções no nosso orçamento, né? Fecha a demonstração no mês, vê as diferenças ali em relação à análise horizontal e vertical, em relação ao que a gente tinha projetado, o motivo e vai calibrando o nosso orçamento ao longo do ano. Então, respondendo a pergunta, ela é isso. A gente utiliza referências do passado por conta do nosso histórico de 25 anos para saber o modelo de negócio que funciona em cada mês do ano ali. Então, a partir daí, qual nível de vendas eu posso ter para janeiro, para fevereiro, para março, e qual a estrutura de despesas e de custo de mercadoria eu vou ter para cada período do ano. Eu vi que teve uma pergunta até sobre desconto, né? Como é que funciona aí a questão de modelos de desconto? Então, a gente trabalha a visão de desconto com base nessa estrutura de custos e despesas, né? No período que você tem um volume maior de faturamento, como é o caso para a gente, o segundo semestre para a matéria de construção, ele é extremamente, ele representa aí em torno de 65% do faturamento do ano inteiro, e principalmente os 3 meses ali, outubro, novembro e dezembro. Principalmente novembro é o nosso melhor mês. Então, a gente tem ali o mês de novembro como carro-chefe que puxa as vendas mesmo. Então, naquele período ali, já que você vai ter um volume de receita muito maior do que as despesas, naquele período você pode ser mais agressivo nas vendas. Então, ou seja, você conceder um desconto maior para que você continue crescendo em vendas sem perder, sem impactar o seu lucro bruto, né? O seu lucro líquido. Então, é muito importante ali você fazer esse cálculo de ponto de equilíbrio. Quanto que eu posso ter de desconto e quanto isso vai impulsionar as minhas vendas sem comprometer a sua estrutura que você precisa para cobrir ali as despesas, os custos. Então, o volume de desconto, ele é estipulado para cada mês, né? Então, a gente faz ali, já tem uma previsão cadastrada em orçamento para que, um exemplo, janeiro, ele não pode conceder mais do que 9% de desconto, porque senão vai comprometer a estrutura de custos, a não ser de custo de despesa, a não ser que você tenha uma redução para contrabalancear. Então, eu vou reduzir 10% das despesas de marketing e, em função disso, eu posso conceder um desconto maior, mas a entrega de lucro líquido ela vai ser permanecida ali
de forma inalterada. Então, essas análises aí, que é chamada análise de sensibilidade, que eu acho que é muito importante aí as empresas elaborarem, né? Mas tudo começa na base aqui de orçamento operacional em vendas. Sem você ter uma referência de qual vai ser o seu faturamento para o mês, nada acontece na empresa. Né? Então, esse é o volume aí de vendas, em seguida de compra de materiais, ou seja, o estoque. Né? Se a gente trabalha aí se a gente trabalha com material de construção, o principal drive da gente é vendas, e o segundo, CMV, né? É o custo da mercadoria, que a gente que vai balizar ali o volume que eu vou poder repor os nossos estoques. Quanto que eu estou vendendo, o meu CMV vai ser a nossa referência para a recomposição do estoque. Então, isso é a base. E o orçamento de despesas, que eu vou detalhando ali por setor. Então, a gente geralmente separa por despesas com marketing, com pessoal, ali você tem com embalagens, com comissão e por aí vai. Então, você vai fazendo essa estrutura para que você possa visualizar, e a partir daqui é meio que um modelo já de uma mini DRE, né? Quando você faz isso. O orçamento aí de investimento e financiamento, ele vai ser ali muito importante para você definir essa viabilidade que a gente falou agora há pouco, né? Porque se eu sei qual é o custo do capital e quanto uma nova unidade vai gerar de receita e de resultado mensal para o negócio, ali a gente pode fazer essa conta ali se vai valer a pena em relação à Selic, que está aí subindo. Né? Então, para cada período, pode ser que você tenha uma análise, um resultado diferente, porque há pouco tempo a gente estava com a Selic de 2% e agora já passa aí de 10%. Né? Então, essa é a importância de você olhar também o custo do capital dentro da empresa. E isso aí, falando aí... Só um momentinho, Luiz. Isso aí que ele está falando de custo de capital foi o que a gente viu na aula 2, né? A gente aprendeu lá o que é custo do capital próprio, custo do capital de terceiros, né? Como calcular o custo do capital próprio com base numa taxa livre de risco, que é a taxa Selic que ele está falando, com base no beta da empresa, né? No beta do ativo, com base no retorno esperado do mercado, que a gente viu na aula 2. Então, volto a falar, vocês estão vendo de forma prática tudo aquilo que a gente está vendo nas aulas, né? O que é que eles fazem realmente, analisam o cenário, as taxas de juros, para ver se vale a pena fazer o investimento ou não.